tarde a todos. Inicialmente peço desculpas pelo atraso, mas Brasília é Brasília e temos aí muitas autoridades envolvidas com compromissos. Queria apresentar a nossa mesa a todos, começando pela nossa deputada Flávia Moraes, coordenadora geral da Frente Parlamentar Mista para a Garantia da Identidade, nosso amigo Maurício Coelho, presidente interino do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, Eduardo Lacerda, coordenador geral de Identificação Civil da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação, Rogério Mascarenhas, nosso secretário de Governo Digital, ao meu lado, secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, Pedro Pontual, e a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. A todos agradeço a presença. Aqueles que estão aqui como convidados também agradeço, e agradecendo a Andresa Fronza, perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, que vem aqui representando o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Cumprimento a todos os demais. Muito obrigado aos painelistas e muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje é um dia de muita felicidade para nós todos. O segundo seminário de identidade brasileira, que tem como tema Sim, Identidade e Cidadania, vem a todos para trazer ótimas notícias. E a boa notícia, a principal notícia, é o quanto a nossa carteira de identidade nacional, o quanto o nosso projeto está se estruturando e está ganhando força, está se integrando com as unidades da federação e construindo aquilo que é mais importante, uma estrutura no governo federal para gerir isso tudo. Isso é uma luta que nós temos há muitos anos, termos uma instituição dedicada à identidade civil, e isso eu preciso muito agradecer a essas pessoas que estão aqui, principalmente à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Gestão e Inovação, através da Secretaria de Governo Digital. São os dois pilares básicos da identificação que movem, através da CEFIC, a nossa identificação no Brasil. E acreditem, é um esforço muito grande que está sendo feito para que isso possa acontecer. Não é simples, não é fácil, lembrando que estamos no início do 11º mês do atual governo, e mobilizar essas instituições a focarem nesse projeto é algo que não é simples, porque são muitas modificações, são muitas estruturas, é muita coisa a fazer, e esse, apesar de ser o nosso foco, de ser a nossa vida, não é tudo que o governo tem que fazer. Tem muitas outras coisas importantes. Mas nós conseguimos, pelo trabalho e esforço dessas pessoas, fazer com que esse projeto fosse uma prioridade do governo. Eu, particularmente, já sabia que isso ia acontecer pela vontade do presidente Lula nesse projeto. O presidente Lula sempre foi um entusiasta de uma identidade única, de uma identidade cidadã. E esse é o nosso foco. Nós não queremos um documento de identidade apenas. Nós queremos um instrumento de cidadania. Algo que possa chegar a cada cidadão desse país. Algo que possa trazer igualdade para todos. Uma identidade totalmente inclusiva. Esse é o nosso foco. E por isso que nós estamos lutando, porque nós acreditamos na identidade como um instrumento de cidadania. Nessa busca, nessa luta de apoio, nós temos atores muito importantes.
As unidades da federação, que são aqueles que estão na ponta, lidando com o cidadão no dia a dia, e que, infelizmente, não têm uma integração, ao longo de todos esses anos, capaz de fazer uma emissão segura de identidade. Nós estamos fazendo isso. Esse projeto integra as unidades da federação, trazem eles como ferramenta básica de integração e necessário, com certeza, de ter um documento seguro. E aqui eu tenho que registrar o meu agradecimento às unidades da federação, através dos órgãos de identificação das unidades da federação, os órgãos oficiais, e ao CONAD, que representa esses diretores de Instituto de Identificação, que tem uma luta diária para fazer isso acontecer. De outro lado, também trouxemos o apoio do Parlamento. Buscamos a criação da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito da Identidade, onde temos aqui presente a nossa coordenadora-geral, a deputada Flávia Moraes, uma entusiasta, uma amiga, uma pessoa que tem se dedicado a essa causa, e isso é fundamental em vários aspectos. E um deles, ela vai falar sobre isso, vou dar só um spoilerzinho, é sobre orçamento. A gente precisa buscar orçamento, a gente precisa buscar recursos, e a frente vai atuar bastante nisso. Então, essa junção das unidades da federação com o parlamento, com o governo federal, ela aconteceu de fato. Nós temos hoje essa notícia para dar para todos, que a identidade do Brasil, a carteira de identidade nacional, a nossa SIM, está neste momento sendo totalmente estruturada, com uma estrutura importante de gerenciamento, e isso eu vou deixar para os secretários e para o nosso coordenador de identificação falar. É o grande sucesso, é a grande conquista que nós temos. Então, agradecendo a todos vocês que estão aqui assistindo e nos apoiando, eu quero dizer, mais uma vez, nós estamos ganhando. Nós ganhamos essa luta e nós vamos implantar a nossa carteira de identidade nacional, o maior instrumento de cidadania desse país. Muito obrigado. Secretário, eu vou passar a palavra, e já pedindo desculpa, à deputada Flávia Moraes, num dia de quarta-feira, está aqui realmente, a gente sabe da dificuldade, porque é um dia que o Congresso ferve, apesar de eu saber que na vida dela não é só terça, quarta e quinta, são todos os dias. Mas hoje é um dia muito especial. Então, tanto a deputada Flávia quanto a secretária Marcela vão ter que se ausentar logo após suas falas. Então, já fica aqui o meu agradecimento, deputada e secretária, e passo a palavra para a deputada Flávia Moraes, nossa coordenadora-geral da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade. Boa tarde a todos e a todas. Queria dizer que é uma satisfação enorme eu poder participar hoje do segundo seminário. Já estivemos aqui no lançamento da frente e queria, nesse momento, publicamente, fazer um reconhecimento da luta, do trabalho, né, que o Célio vem fazendo, para que a gente possa consolidar esse nosso sonho, esse projeto de garantir ao cidadão brasileiro o direito à sua identidade e de melhorar a identificação do povo brasileiro através dessa identificação única nacional, que vai trazer aí condições de cidadania, mas também de segurança, de acesso, de garantia de direitos. Eu quero dizer que esse é um projeto que nos entusiasma muito, porque nós acreditamos que nós estamos aqui escrevendo a história, nós estamos participando do momento histórico do nosso país. E a gente sabe que mudanças, implantações de programas tão abrangentes, que atingem a todos os cidadãos do nosso país, não são fáceis, como disse o nosso companheiro Célio. É difícil, é desafiador, requer aí boa vontade, vontade política, recursos e dedicação de todos nós.
não é fácil você envolver, porque não depende só do governo federal. A gente tem que envolver os entes federados, a gente tem que chegar nos municípios, nos estados, e nem todos têm a mesma visão, o mesmo entendimento. Nós vivemos num país democrático e a gente tem aí várias dimensões de entendimento em cada canto do nosso Brasil. Então, por isso, eu quero aqui cumprimentar a mesa, né, reconhecer também a importância da atuação do Ministério de Inovação e Gestão, da Casa Civil nesse processo, né, de todos os atores que têm acompanhado essa pauta. Nós criamos a Frente Parlamentar Mista para regimentar parlamentares, e aqui o deputado não está nesse momento, mas tem participado também, o deputado Hugo, com certeza, para que a gente possa atingir o maior número de estados através das nossas representações estaduais. A gente tem, então, trabalhado nisso, vamos continuar trabalhando. Eu quero trazer aqui o meu apoio, o meu entusiasmo de sentir que nós estamos chegando muito perto, né, do momento que nós vamos consolidar esse direito a todo cidadão brasileiro. E do que nos toca, para além de trabalhar para a aprovação na esfera legislativa de uma política nacional de identificação, né, que possa nos trazer segurança jurídica nesse processo, nós também temos aí a missão de garantir orçamento, como disse aqui, né, o Celso, e a gente está trabalhando nisso, já estamos com as nossas emendas preparadas, estaremos protocolando nessa semana, tanto a LDO como a LOA, para que a gente possa ter aí condições, viu, de abarcar recursos para que a gente possa estruturar esse sistema único que, com certeza, vai ser consolidado e vai garantir cidadania e segurança à nossa população. Eu não vou me alongar muito, nós estamos aí com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou ter que me retirar, mas eu quero, mais uma vez, deixar aqui o nosso mandato à disposição dessa causa. Contem conosco, o nosso trabalho está também à disposição dessa luta. Muito obrigada a todos. Obrigado, deputada Flávia. Fique à vontade para se retirar e estamos juntos nessa batalha. Muito obrigado. Passo a palavra para a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani. Olá, boa tarde. Quero cumprimentar todos da mesa. Em nome da deputada Flávia, que está se retirando. Que ótimo. Dizer da alegria e satisfação de estar aqui pela primeira vez, enquanto GDF, para trazer o nosso olhar em relação a essa mudança totalmente significativa para o cenário nacional. Eu vou trazer um pouquinho aqui, contextualizar como nós estamos com a questão da carteira de identidade aqui no Distrito Federal. Hoje, como secretário de Justiça e Cidadania, nós somos responsáveis pelo Na Hora. E hoje, 70% da emissão dessas carteiras de identidade são realizadas dentro do Na Hora. A gente sabe a importância de celeridade. Nós temos essa questão de orçamento e a necessidade de uma integração no tocante também à quantidade de identidades que os entes federativos vão conseguir. E eu trago sempre um contexto muito atual nas minhas falas. Acho que todo mundo já assistiu ou ouviu falar do filme Sons da Liberdade, que eu assisti nesse último final de semana. E eu também, como secretária responsável pela pauta de criança e adolescente aqui no Distrito Federal, nós temos dados alarmantes em relação ao desaparecimento de crianças aqui no Brasil. Nós estamos falando aí de um crime de 32 bilhões ano, e onde 98% são meninas, maioria. Vou falar 98%, porque a gente normalmente traz dados e fala de onde se extraiu esses dados. Dados é uma coisa muito relativa, né? Dependendo da perspectiva que se tem. Mas mais da metade dessas, ou quase todas, são meninas por questões de exploração sexual. E quando a gente consegue trazer um documento que integra e vai garantir que essa criança, que esse adolescente, ele possa ser de forma unificada, protegido pelo Estado,
a gente está falando de salvar vidas, crianças e adolescentes. Nós temos hoje a carteira de identidade com a sua digital, que a gente faz anualmente, Célio, um mutirão de cidadania, conscientizando os pais da importância da emissão do RG para crianças. A partir dos 6 meses, nós temos aí, vocês, eu sou a secretária, vocês que falam de identificação, sabem muito mais do que eu, mas a nossa conscientização é informar os pais que, a partir dos 6 meses, nós temos a digital totalmente formada, e, a partir do momento que você emite sua identidade, você entra no Cadastro Único de Segurança Nacional, onde você consegue garantir e cuidar dos seus filhos. A gente tem feito isso anualmente, e a gente já teve mais de 10 mil atendimentos. Nós temos hoje, no Distrito Federal, mais de 700 mil crianças e adolescentes, onde nós conseguimos que, por mais que seja, nós estamos falando aí de 1%, mas nós estamos chegando nessas pessoas. E, a partir do momento que a gente tem um documento, que a gente consegue unificar e juntar esforços para chegar no 100%, eu me sinto contemplada enquanto gestora, enquanto secretária de Justiça. Juntamente com isso, sabendo de cidadania, sabendo da importância do RG para a porta de entrada do serviço do governo, nós estamos falando aí de um governo que tem o olhar para o social, estamos falando no governo federal, no governo do Distrito Federal também, o governador triplicou o investimento na área social, porque a gente entende que obra é importante, mas sem comida na mesa não há cidadania, não há o que se falar em um Brasil produtivo. Primeiro se produz quando você não passa fome. E, com isso, nós conseguimos, através de lei distrital, aprovar na Câmara Legislativa uma lei que concede gratuidade à segunda via da identidade nos programas sociais da Secretaria de Justiça e Cidadania. Hoje nós somos responsáveis pelo maior projeto social de atendimento aqui no Distrito Federal, concentrando todos os órgãos como uma grande ação global, onde o nome é GDF, mais perto do cidadão, é levar cidadania. E onde, nesses eventos, com a gratuidade da segunda via da identidade e com todos os ônibus, carretas, forças de segurança, voluntários, nós conseguimos atender 10 mil pessoas por final de semana. E essas ações elas acontecem de 15 em 15 dias. Quero me colocar aqui mais uma vez à disposição, como uma trabalhadora que acredita no sistema de identificação como uma forma de proteger as pessoas, uma forma de garantir cidadania, mas cuidar. Quando a gente está falando de serviços sociais, quando a gente está falando de uma matrícula na escola, necessariamente a gente precisa de um RG. Necessariamente a gente precisa de identificação. E, com isso, faz com filmes como esse, que deixam salas de cinema lotadas com pessoas aos prantos, mas que a gente saia com essa dor e do luto vire uma luta. Então, hoje, isso é uma luta nossa, de conseguir garantir que todas as pessoas tenham acesso e que possa existir no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Fica aqui em silêncio as nossas palmas, as suas palavras. E eu queria dizer para você que essa luta é nossa. Eu abracei uma causa que é da identificação neonatal depois que eu comecei a entender e, com muita tristeza, saber da quantidade de recém-nascidos que são subtraídos em todo o Brasil de maternidade. E, na realidade, a gente pensa que isso só acontece em local pobre. Não poderia acontecer em local nenhum, mas acontece em local pobre, em local rico, em estado mais pobre, em estado mais rico. E só para dar um exemplo de um levantamento que eu tive acesso de 2019, no DF, a gente tinha pelo menos uma criança subtraída por mês em maternidade. Gente, se tiver uma só, já é um absurdo. Por isso que eu tenho dito que o maior projeto, a maior causa que a gente tem que abraçar é a da identificação dos menores. Porque imaginem uma família ter uma criança subtraída, e essa subtração ela acontece para vários motivos, dentre elas o tráfico de órgãos. E isso é de uma dor profunda,
E esse nosso projeto contempla isso, iniciando aí com uma declaração de nascido vivo eletrônica, mas já trabalhando pela regulamentação de algo que já está na lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 10º, se não me engano, que fala da identificação biométrica do recém-nascido. E nós temos que regulamentar isso e fazer com que isso vire uma realidade para diminuir, com certeza, esse que é a maior loucura, o maior problema que a gente pode ter. Então, esse nosso projeto contempla isso, e essa dor é de nós todos. E, mais uma vez, muito obrigado. Fica totalmente à vontade, tá, Marcelo? Eu passo a palavra agora para o nosso Maurício Coelho, presidente interino do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, uma autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Maurício Coelho, que ao longo de muitos anos é um grande amigo, um parceiro, uma pessoa de extrema capacidade técnica, é o diretor de infraestruturas de chaves públicas da ICP Brasil e tem estado à frente do ITI nesse período, fazendo um excelente trabalho. Esse nosso querido ITI, que a gente tanto deseja que esteja mais incluído na nossa estrutura da carteira de identidade. Então, Maurício, passo a palavra a você. Boa tarde a todas, a todos. Amigo Célio Ribeiro, obrigado pelas palavras. Um prazer, mais uma vez, receber o convite para poder participar de um seminário sobre identidade. Aos amigos aqui presentes, Eduardo Lacerda, irmão, amigo Rogério Mascarenhas, secretário, Pedro Pontual, companheiro de carreira, inclusive, Pedro, e meu chefe imediato. É sempre um prazer estar na companhia de pessoas tão dedicadas ao serviço público e com uma causa tão nobre. Não vou me estender aqui nas palavras com relação ao projeto em si, ao mérito da identidade. Nós vivenciamos essa luta no Brasil há décadas. E, finalmente, acho que estamos chegando nos momentos finais de termos efetivamente um novo documento de identidade civil seguro para que nós possamos, a partir dele, ter uma proliferação de direitos, deveres, serviços privados, serviços públicos, todos eles baseados na segurança de que uma identidade dessa natureza pode prover. E muitos podem se perguntar, mas, poxa, o que o ITI tem a ver com isso, né? Então, talvez nossa audiência não conheça o ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Apesar deste nome genérico, né, Tecnologia da Informação, é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, muito especializada. É uma casa extremamente técnica. É a partir do ITI que a gente faz toda a gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital, a infraestrutura de chaves públicas brasileira, responsável pela emissão dos certificados digitais qualificados, que dão origem às assinaturas eletrônicas qualificadas. E também, desde 2020, é o órgão responsável por prover a solução de assinaturas eletrônicas avançadas da plataforma GovBR, gerida pela Secretaria de Governo Digital, que é o secretário Rogério, uma excelente parceria que temos firmado, um trabalho conjunto muito profícuo. Então, é uma casa muito especializada que lida no dia a dia com a questão de identificação. Porque, para que a gente possa conceder o certificado CP Brasil, a assinatura eletrônica avançada, a gente precisa ter mecanismos de comprovação de identificação destas pessoas. Então, a gente lida com a questão da identificação no dia a dia. É a nossa realidade. E a fragilidade dos documentos de identificação no país acabam nos penalizando. Sofremos, sim, com fraudes, seja o nome da SP Brasil, seja o nome da assinatura avançada, por conta majoritariamente. O problema não está na tecnologia da criptografia, do certificado, das assinaturas em si. É no processo de identificação que cai no problema da documentação apresentada, fraude documental. Então, assim, num primeiro momento, ela já é muito bem-vinda nesse sentido que vai nos ajudar, no âmbito desse trabalho do Sistema ICP Brasil, das assinaturas avançadas, a mitigar, se não, quem sabe, né, Lacerda? Acabar com esse problema da fraude documental. Então, o ITI, nesse momento, ele já se sente, por si só, muito agradecido pelo projeto ganhar o relevo
e a velocidade que a gente quer. Mas ainda, eu gostaria aqui de já externar, a gente sabe que está sendo discutido, decisão já tomada, posso dar um spoiler aqui, me permita pontuar, Rogério, né? O ITI deve integrar formalmente, né, o modelo de governança da SIM. A gente tem a Câmara Executiva Federal, coordenada pelo Pedro Pontual na Casa Civil, que é quem rege e faz as regras, né, as resoluções que regem assim. A gente tem a Secretaria Executiva da CEFIC, coordenada pelo Rogério, na SGD, com o nosso líder técnico na identificação, o Eduardo Lacerda, e o ITI entraria como um braço operacional, justamente para dar esse apoio, tanto às decisões da CEFIC, quanto às questões emanadas do MGI e da SGD, nessa parte toda que envolve credenciamentos, auditorias, fiscalizações, homologação de sistemas, né, integração de sistemas, que é uma realidade, é uma expertise, é um conhecimento que já temos na casa, no ITI. Né? O ITI, hoje, no Sistema ICP Brasil, ele fez o trabalho de credenciamento de mais de 2.000 entidades, espalhadas pelo país. E a gente faz auditorias e fiscalizações anuais dessas entidades. Essa expertise é algo que a SIM precisa e que o ITI pode oferecer e certamente contribuirá para isso. Integração de sistemas, no caso da assinatura eletrônica avançada, Rogério, a gente tem hoje mais de 60 serviços públicos digitais integrados, não só na esfera federal, mas também na esfera estadual, municipal, integrados na nossa solução, com barramento, com APIs, ou seja, também um conhecimento, uma tecnologia que nós dominamos, que certamente vai ajudar muito na integração dos estados com os sistemas da SIM. Então, a gente vê com muito bons olhos, já fica aqui o agradecimento ao Rogério, ao Pedro, ao nosso ministro Rui, né, por esta decisão, acreditamos que é acertada, tenho certeza, vai valorizar institucionalmente muito o ITI, essa autarquia. Acho que, finalmente, ela ganha um relevo merecido ao longo destes 22 anos de existência. Pela primeira vez, a gente vai ter, efetivamente, uma política pública, né, sendo também executada no ITI. Né? E tenho certeza que, para sim, esse braço operacional, essa força operacional, vai ajudar a gente a alavancar e, certamente, acelerar o processo para alcançarmos as metas, né, de emissões de SIM que o governo tem colocado. Então, uma satisfação muito grande, fica aqui o nosso agradecimento, o empenho de todos para que isso aconteça, e estejam certos que estamos simplesmente ansiosos para colocar a mão na massa, como se diz, e podermos contribuir ainda mais. Vai ser uma honra para mim, particularmente, participar do projeto, por óbvio, né? A gente ainda tem definições de como vai ficar a direção do Instituto, mas, enfim, uma honra poder botar um tijolinho que seja nesta construção, que é fundamental, é histórica, como colocou a deputada Flávia, para o país. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Tenha certeza que você não colocou um tijolinho só. Você tem construído com muita maestria a fundação dessa grande estrutura. O ITI é uma casa muito respeitada, eu diria que talvez a nossa casa técnica mais respeitada do país, aonde tem uma dimensão enorme na vida de cada indivíduo desse país, na vida de cada empresa, que hoje não funciona sem o seu certificado digital, sem a sua assinatura eletrônica qualificada, aquela que, com certeza, é a assinatura mais segura desse país. Então, o seu tijolinho é uma grande fundação para esse país. E eu vou continuar calado sobre o que você falou, porque eu não sei de nada ainda. Vou esperar os meus secretários me darem uma grande notícia. E passo a palavra, então, para o Eduardo Lacerda, um grande amigo, e a pessoa mais capacitada tecnicamente desse país no tema de identificação. O Lacerda, que vem perseguindo esse objetivo há muitos anos, tem hoje trabalhado com uma equipe muito reduzida, mas de pessoas valentes, e que, com ele, tem feito o que está acontecendo no país nessa transição. Ou seja, se hoje nós temos
12 unidades, já passando aí para as 20 nos próximos 30 dias, ou mais do que isso, de unidade da federação, esse trabalho tem sido feito com uma equipe muito pequenininha, gente, de esforço pessoal dele e as pessoas que trabalham com ele. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento, não só a você, mas a sua pequena e competente equipe. E eu passo a palavra a você, senhor Eduardo Lacerda, para que possa explanar com liberdade de tempo sobre o nosso projeto da Carteira de Identidade Nacional. Obrigado, Célio, te cumprimentando já pelo convite. Agradecer à deputada Flávia e à secretária Marcela, Maurício Coelho, meu chefe Rogério Mascarenhas, que eu não posso chamar de secretário, senão tem que pagar uma lá na secretaria. Tem isso, viu, Pedro? E querido Pedro, secretário executivo adjunto da Casa Civil, coordenador da CEFIC. Eu vou ser mais prudente, Célio, eu não vou dar spoiler, eu vou deixar para os meus secretários falarem o que está acontecendo, de fato, no projeto agora. Quero cumprimentar também a nossa audiência aqui presencial e online, que está grande. Edmar aqui acabou de me mandar uma mensagem. Eu quero falar das construções que nós estamos fazendo aqui, e eu quero chamar a atenção de algumas coisas. Eu acho que a gente está num momento, de fato, histórico, de tudo que a gente tem feito. Assim, eu lido com esse tema há 17 anos da minha vida. Lido com esse tema e com o tema de criptografia. São dois temas que, profissionalmente, do ponto de vista acadêmico, é o que eu faço todo dia. Né? É como a minha esposa diz. É o que você faz todo dia, é o que você é, e é o que eu sou, de fato. Mas algo que eu tenho muito pensado, tenho conversado muito com o Rogério a respeito disso, é que assim, a gente tem toda a parte técnica a ser feita, todas as construções, todas as interações, todos esses mecanismos que precisam funcionar, integração com os órgãos de identificação, integração com as unidades hospitalares, com as maternidades, tudo isso precisa, de fato, ganhar uma alavancagem, recrudescer esse processo fortemente. Tudo isso é o que a gente constrói no nosso dia a dia, enfim, a integração com as bases biométricas, enfim, tudo isso que vocês já ouviram, eu, Pedro, Maurício, Rogério, Célio falarem há muito tempo. O que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento, e eu estava falando isso até num evento ontem em São Paulo, é assim, toda vez que a gente vai falar da identificação civil, uma das coisas que a gente não consegue ainda associar no país, e é como sociedade mesmo no país, é assim. Ontem mesmo eu estava mandando uma notícia para o Rogério de que teve uma quadrilha que falsificou a identidade dos nossos ministros para aplicar em golpes em PIX. E se você ler a reportagem, é uma reportagem pública, está nos grandes portais do país. Se você ler a reportagem em momento algum menciona que essa é uma deficiência brutal da nossa identificação civil. Aí eu resolvi ontem pegar diversas reportagens que a gente tem sobre fraude no INSS, troca e sequestro de criança na maternidade, problemas cadastrais, fraude no PIX, etc, etc, etc. Todos esses que são notórios, né? Eu estava vendo uma notícia recente agora, desse ano, né? Que tem quadrilhas criam 22 mil vigaristas para fraudar o INSS. 22 mil pessoas foram criadas para fraudar o INSS. É recente essa notícia. Tá? A reportagem que sai na grande mídia, tá? Assim, várias vezes, assim, eu percebi uma coisa assim, a gente não cita nessas reportagens que o problema, que a fonte disso tudo é um problema da identificação civil. A gente simplesmente não cita. Assim, a nossa imprensa não cita, a gente não consegue. De alguma forma, ao longo das últimas décadas, a gente foi incorporando esse problema ano após ano, porque ano após ano isso acontece. E a gente não faz essa citação, esse engajamento de sociedade, falando assim, a fonte desse problema é a identificação civil. Agora nós estamos fazendo um debate incrível no país sobre reforma tributária, reforma administrativa, sobre questões orçamentárias, sobre déficits primários.
E a gente tem já, com números consolidados, assim, apurados, pessoal, por ano, na casa de dezenas de bilhões de reais de desperdício de despesa primária no orçamento público do país. Dezenas de com B de bola, bilhões, pela má identificação no país. Por a gente não, por essas quadrilhas que simplesmente entram e se locupletam desse sistema. A gente está falando de déficit primário, pessoal. Está falando de debates cruciais de um país. Recentemente, a gente teve de novo em voga a pauta de segurança pública. Eu vejo aqui presentes colegas meus da Polícia Federal. Quantas foram as vezes, vocês não vão me deixar mentir, quantas foram as vezes em operações que a gente vai para desmantelar quadrilha, cartão falso, lavagem de dinheiro, que a gente encontrava documento falso? Quantas foram as operações? Eu participei de inúmeras. Falar em segurança pública e não resolver o problema da identificação, a gente tem um gap. A gente precisa falar de identificação. Por quê? Porque esse crime organizado, assim, essas fraudes que acontecem no orçamento público, concorrem a diversos crimes, e elas não só fazem isso, elas alimentam, são fontes de financiamento do crime organizado. Ou quem vocês acham que estão fraudando o INSS? Quem vocês acham que estão fraudando os sistemas assistenciais? São quadrilhas, pessoal. Que fazem uso de laranjas, que usam documento falso. A gente tem um problema de identificação de réu primário no país, a gente tem problema de mandatos de prisão com complicados interestaduais. A gente sabe dessa pauta, isso é uma pauta da identificação. Já falei várias vezes aqui, no Brasil a gente não tem ainda os números de crianças que nascem e com 2, 3, 4 anos, se elas estão ou não estão matriculadas em instituições de ensino no país. Mas não é a educação que vai resolver esse problema, é a identidade. Quem vai resolver o problema de sequestro de criança, troca de criança na maternidade, não é o sistema de saúde, não é a segurança pública, é a identidade. Quem vai resolver os dezenas de bilhões em fraudes no orçamento público não é a política pública específica, é a identidade. Maurício acabou de dizer, esses sistemas se alimentam da identificação. Todo direito e todo dever de um cidadão brasileiro, ele precede da identificação. Como recentemente disse o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão do voto dele, assim, o direito fundamental à identificação. Não é simplesmente um mero registro, é um direito fundamental à cidadania, ao princípio da cidadania, ao princípio da dignidade humana. Isso são princípios da nossa Constituição. Então, eu tenho feito muito essa reflexão, nesse sentido. Assim, a nossa sociedade ela não consegue associar temas que são gigantescos no país a um problema na fonte, que é um problema da identidade. E que bom que a gente tem agora a visão, né, Rogério? A gente tem, como eu digo, a gente tem os produtos. Agora a gente tem os produtos. A gente tem os produtos para ir minando, mitigando e, quem sabe, como o Maurício disse, erradicando essa mazela social, orçamentária, segurança pública, social do país. Sim, a gente tem esses produtos. A carteira de identidade nacional, ela não é simplesmente um documento físico na mão do cidadão. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma integração das 27 unidades federativas, ela é uma integração das fontes de nascimento e óbito desse país, ela é uma integração das políticas públicas, a gente está pensando na integração dos cadastros. Agora nós vamos fazer reuniões muito fortes com nossas políticas públicas, com nossos ministérios, porque nós já temos mais de 2 milhões de carteiras de identidade emitidas. Com 12 estados em produção, essa semana vão entrar mais alguns, e até 6 de dezembro, com o nosso novo decreto, a gente espera que a grande maioria, claro que ainda vão ter alguns estados com alguma dificuldade ou outra, mas a grande maioria, 22, 23, 24 estados, estarão dentro desse novo sistema. E como o Rogério sempre fala, como meta lá dentro da secretaria, a nossa missão é 40, 50, 60 milhões de pessoas ano que vem, nós temos que fazer isso pelo país. Nós temos que fazer isso pelo país. E para isso, evidentemente, como a deputada Flávia e a gente bate palma, né, Rogério, e Pedro, acho que também, assim, está propondo emendas à LDO, emendas ao orçamento, porque é necessário fazer certos níveis de investimento.
Aí eles falam assim, mas é muito esse investimento? Eu sempre brinco aí. São 5 dias de fraudes no INSS. É esse investimento que nós precisamos fazer. 5 dias de fraude que nós temos na Previdência Federal. Eu, como criptógrafo, Maurício, com a matemática eu aprendi a não discutir. Com a matemática eu não discuto. A matemática está certa. A gente pode não gostar, a gente pode achar que não, espera aí, mas com a matemática a gente não discute. Né? Esses são os números. Então, eu acho que agora, pessoal, acho que a gente tem como o Rogério sempre fala comigo, a gente tem um oceano a atravessar. A gente colocou o barco, as coisas foram aprovadas, muitas delas os meus secretários aqui falarão. A questão está aprovada, está muito bem encaminhada, a gente tem os produtos, tem a visão. Agora, a gente precisa realmente agora tracionar, fazer isso recrudescer de uma forma para que rapidamente a gente requalifique toda a população brasileira, para que rapidamente a gente feche essa torneira que tanto causa mal ao Brasil. Eu sempre falo, isso é um câncer do Brasil, tá? Que a gente precisa extirpar de uma vez. E eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente, de fato, vai conseguir exatamente por isso. A gente tem muitos profissionais muito dedicados em cada um dos ministérios. A gente tem profissionais muito dedicados nos órgãos de identificação para fazer isso acontecer. A gente tem um engajamento político que é tão importante nesse processo. Então, agora chegou o momento. Acho que 2024 é um momento muito importante para a identificação civil do país. Um momento de volumetria, um momento de requalificação, um momento da gente fazer as coisas acontecerem. De fato, com volume, com a gente vendo a nova carteira de identidade, não só sendo usada, mas ela transformando essa relação que o cidadão tem com cada um dos serviços, seja público, seja privado, nesse país. Tá? Então, esse é o momento. Sem dúvida, Célio, e aí eu quero também destacar a minha pequena, mas eu vou dizer pequena, rebelde e competente equipe, porque elas são rebeldes, viu, Célio? Elas estão me mandando mensagem aqui de trabalho, mesmo sabendo que eu estou aqui, viu, Maurício? Mas um beijo para a Simone, um beijo para a Ana por tudo que tem feito, por muitas vezes me colocar para cima quando eu estou para baixo. Mas é isso, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar pelo país, é isso que a gente vai fazer e a gente está num momento, é um turning point mesmo para fazer isso acontecer no país. Obrigado, gente. Obrigado, Célio. Obrigado, Lacerda. Eu estou com 2 mensagens aqui, e eu não sei se você se importa, mas me pediram para que você falasse rapidamente no projeto a questão da identificação dos menores, porque isso é uma coisa que realmente chama bastante atenção na questão de um primeiro passo, que seria aí a declaração de nascido vivo eletrônica, né, com o objetivo principal de já atrelar ali a biometria da criança com, pelo menos, a da mãe, para já sair dali numa situação mais segura, principalmente para problemas de fronteira, essa coisa toda. Então, se você puder falar isso, eu te agradeço. E a segunda coisa também que tem a ver com isso é que a pergunta ela cita a fragilidade do atual sistema de emissão de certidão de nascimento, e o que está se fazendo com isso para acabar com essa fragilidade, que é justamente o início de todas as fraudes, na fragilidade da emissão da certidão de nascimento. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Só por questão de responde agora? Pode agora. Você tem o teu tempo é livre. Bom, sobre a questão da declaração de nascido vivo e uso de biometria, o Rogério enviou um ofício à secretária TEL. Nós solicitamos ao Comitê de Vigilância em Saúde, que cuida do tema declaração de nascido vivo, 3 inserções no processo da declaração. Então, a primeira é transformar isso em um sistema de fato, assim, transformar a declaração de nascido vivo em uma declaração de nascido vivo eletrônica, porque nós temos muito gap na informação, e, evidentemente, esse gap na informação se deve ainda ser um sistema totalmente analógico, totalmente em papel. Então, existem já uma iniciativa dentro do Ministério da Saúde chamada o ESUS Linha da Vida, que exatamente vai contemplar isso. E, sem dar spoiler, porque o Rogério depois vai falar, a saúde é muito, muito parceira nesse processo. O Rogério tem feito muitas tratativas em relação a isso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a declaração de nascido vivo conter
o CPF da filiação da criança nascida com a biometria. Por quê? Porque nós precisamos começar a fazer um vínculo da criança nascida à sua composição familiar, que nós não temos no país. Né? A gente tem a criança que nasce, um vínculo com a mãe, mas a gente não tem um vínculo biométrico da criança que nasce com a sua filiação. Então, para a gente fazer também um registro do CPF da filiação com a biometria da filiação. Tá? Isso é muito importante, porque a gente começa a visualizar aquele CPF que nasceu, né, aquele CPF que foi dado a uma criança, com a biometria, né, da filiação da criança. Então, essa é uma vinculação forte, também já aprovada. E o último ponto, Célio, é exatamente esse da biometria neonatal. Sim, nos interessa muito saber de soluções que estão sendo criadas para esse tema, como acho que você falou, Célio, na sua inaugural, existe o artigo 10, e é o artigo 10º mesmo, tá, Célio, do ECA, que trata que a criança nascida viva tem coletada a sua biometria, tá, da impressão digital e para o teste do pezinho. Tá? Então, isso já está, é lei no país. Tá? E a gente, de fato, precisa fazer uma regulamentação em relação a isso. Então, a gente está muito interessado em ver tecnologias para coleta da biometria da criança nascida, exatamente para também fazer vínculos nesse sentido. Eu sei que existem muitos estados que já testaram, aqui o estado de Santa Catarina, tem feito testes nas suas maternidades em relação a isso. Se eu não me engano, também Pernambuco tem feito, acho que Distrito Federal, é um pelo que a secretária Marcela não pode estar, mas para confirmar, Distrito Federal também tem feito alguns testes. A gente precisa, Paraná também, a gente precisa, de fato, agora sentar, organizar, ver qual é o caminho para o uso da questão da biometria. A questão do registro civil, Célio, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Assim, eu costumo brincar em todas as minhas palestras, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, assim, a gente conecta sistemas no Brasil usando papel. Não é? A gente sai com o papel da declaração de nascido vivo, vai com esse papel lá no cartório, pega outro papel que é certidão de nascimento, vai lá no Instituto de Identificação, pega outro papel, e nada disso é um sistema conectado, biométrico, que você consegue fazer verificações seguras, ágeis, em tempo real. O projeto endereça exatamente essas questões. Como eu disse a vocês, o projeto não é só uma carteira de identidade, pessoal. Né? Não adianta a gente só pensar nisso. A gente tem que pensar na conexão do que a gente chama lá na SGD do fluxo de vida documental do cidadão. Nós temos que parar com a fragmentação de sistemas, que é isso que leva à fraude, é isso que leva a esse desabono todo em relação a todas essas mazelas que nós temos no país. Tá? Então, o que nós estamos fazendo é começar a prover um sistema. Prover um sistema, inclusive, lá, para a serventia extrajudicial, através dessa declaração de nascido vivo, para quê? Para que quem atender, a pessoa que vai tirar uma certidão de nascimento, saiba, tal criança nasceu, tem esta filiação, tem esta biometria. As conferências começam a ficar... O sistema da certidão de nascimento não pode ser mais em papel, pessoal. Tem que ser um sistema digital, seguro, aferível, que a gente saiba quem é que está lidando, que a gente tenha a certeza que, de fato, aquele cartório está em operação, que aquela pessoa está em operação, que aquele escrivão está em operação, ele tem o direito de fazer... Tudo isso tem que estar atrelado, tudo isso é um sistema, está sendo construído, está dentro desse projeto. Para quê? Para que, quando o órgão de identificação receba o seu cidadão para tirar a sua identidade, ele não vai verificar papel. É isso que leva à fraude, pessoal. Ele vai verificar um sistema oficial, com um fluxo oficial único, né, de todas essas partes da vida do cidadão. Tá? Inclusive, com mudanças biográficas que existem. Tá? Que existem, de todas as ordens. Né? Mudança no gênero, mudança de nome, enfim, não importa. Assim, tudo isso precisa estar, em parte desse sistema, é exatamente isso que nós estamos construindo. Tá? Obrigado, Lacerda, pela explanação. Eu só queria aqui dar só um contexto na questão do registro civil, que eu considero fundamental, que realmente seja, né, envolvido ao máximo nesse tema, até para que a gente possa fazer uma coisa que eu sempre falo, que é de respeito de legitimidade. Né? A emissão da certidão de nascimento, ela está a cargo hoje do registro civil, que são serventias extrajudiciais. E é muito importante que eles venham
para o regramento da identidade, fazendo aquilo que é de sua competência. É muito importante que se fique muito claro que a competência para a emissão de uma carteira de identidade, de uma identidade física e ou digital, é do Executivo Federal e do Executivo Estadual, através das regras da identidade. Não cabendo ao registro civil esse tipo de missão, porque não é de sua competência. Então, se cada um respeitar as suas competências e fazer elas bem feitas, a gente tem um produto final muito bom. Então, é muito importante que cada um se concentre naquilo que lhe é designado e de que tem competência. E logicamente, que a gente sabe disso e a gente quer que essas instituições façam parte desse projeto e cuidem muito bem desse documento inicial básico, que é a certidão de nascimento e a certidão de casamento, que servem como base para a emissão da carteira de identidade. Eu passo a palavra agora para o nosso secretário executivo adjunto da Casa Civil e coordenador-geral da CEFIC, Pedro Pontual. Muito obrigado, Célio. Queria agradecer o convite e, mais uma vez, elogiar a sua perseverança como militante do tema, a luta, a cobrança, é muito... Mas não tem problema se for o contrário, elas são juntas. Eu acho que é imprescindível que haja esse movimento, que haja esse tipo de dedicação, e é o significado da importância do Estado trabalhar com a sociedade civil, e agora você com esse seu chapéu na frente parlamentar, que é outra peça absolutamente imprescindível para que esse projeto possa ser realizado, que é essa parceria aí do Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, e à frente, hoje liderado pela deputada que, infelizmente, precisou retomar as atividades parlamentares, como se diz, quarta-feira é um dia pesado, a deputada Flávia Moraes, mas que o ter vindo aqui é uma demonstração de priorização e relevância da pauta, e acho que é o tipo de sinalização, é o tipo de ação que a gente precisa ver, né? A gente precisa ver as coisas acontecendo. Então, acho que a secretária também demonstrou aqui a relevância da pauta, e a gente tem aí o DF como sendo um dos parceiros que estão trabalhando nessa linha. Queria cumprimentar aqui o Maurício, que está sempre extremamente à disposição, empolgado para o trabalho, e sobretudo com esse trabalho. Eu nunca vi você falar, olha, eu acho que o ITI vai ter novas atribuições, vocês vão ter mais trabalho para fazer. Ele estourou uma champanhe, ele ficou feliz. Então, você sabe que é o doido no lugar certo, né? Cumprimentar também aqui o Eduardo Lacerda, que eu conheci recentemente, por alguma infelicidade. Não tinha conhecido antes ainda, na época... Não, eu estava querendo dizer mesmo, porque na época que a gente trabalhou com certidão de nascimento, registro civil de nascimento, lá nos idos de 2007, quando então o presidente Lula lançou a Agenda Social pelo Registro Civil de Nascimento, documentação básica, e a Polícia Federal era uma parceira, seria bom já conhecer o Lacerda desde aquela época. E o Rogério, que é o secretário... pensando bem, todo mundo aqui cobra. Eu estou achando que... eu penso, todo mundo tem uma dedicação gigantesca a essa pauta de cobrança e de interesse para que a pauta ande. E o Rogério tem um desafio fenomenal, que é você trazer o governo
para perto das pessoas, fazendo uso das tecnologias que a gente tem, né? Então, essa digitalização do governo é um passo fundamental, sobretudo num país como o nosso, com tantas desigualdades e dificuldades, para que a gente possa se relacionar com os cidadãos. Na Casa Civil, esse tema é visto pelo ministro Rui e pela secretária executiva Miriam Belchior como um tema que é uma prioridade de governo, porque a gente começa, dentro da colocação básica que já foi levantada aqui, como um direito essencial, né? Então, a gente sabe isso desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa agora, em 10 de dezembro, 75 anos. A identidade é um direito fundamental, está no prefácio da declaração. A gente sabe que essa é uma primeira parada para abrir a porta, e é um direito que vai gerar outros direitos, né? Vai garantir o acesso aos outros direitos. É o direito que dá direitos. Você ter essa identificação como cidadão, como sujeito de direitos perante as estruturas institucionais que garantem ou, de alguma forma, entregam os serviços a que todos nós fazemos jus, por sermos brasileiros. E a gente tem então, a percepção de que, além de ser esse primeiro patamar absolutamente imprescindível e essencial para a garantia de direitos, quando a gente fala da identificação do cidadão, a gente está falando, de fato, de outros estágios. A gente está falando do acesso aos serviços públicos. Então, a gente teve o Enem domingo agora. A gente sabe que há casos, infelizmente, para desespero dessas pessoas, que não conseguem fazer a prova porque esqueceram a identidade em casa. A gente sabe que esse projeto, uma vez instalado, ele vai permitir que a pessoa, se não esquecer o dedo ou o rosto, ela consegue fazer a prova, não é precisar trazer mais aquele documento. Então, significa que você está aumentando, facilitando e desburocratizando o acesso a serviços, o acesso a direitos. E depois você tem a colocação que o Lacerda fez com relação às possíveis economias quando você vai combater a fraude. Então, é o uso incorreto, o uso indevido dos direitos, para você melhorar e otimizar. Então, além de você garantir o acesso aos direitos, você tem uma forma de prevenir o uso incorreto. E a gente sabe, uma das dificuldades que a gente tem hoje é qualificar o cadastro único, que é a grande referência e é uma das grandes estruturas que o Poder Executivo Federal tem hoje para garantir os benefícios, porque é uma das mais confiáveis e tem uma manutenção que ela tem um custo elevado, mas é uma implementação que é absolutamente imprescindível para garantir o acesso aos serviços e benefícios, principalmente, sobretudo a população que passa, que entra no perfil dessas políticas por questões socioeconômicas. E a gente tem o próximo à frente, que é a de combate ao crime. Então, a gente está falando de um projeto que, implementado, vai permitir o acesso a direitos, a correção de mau uso dos direitos e serviços públicos e o enfrentamento ao crime, que é mais uma garantia de direitos, que é a garantia à integridade física, a garantia de você não sair na rua com medo, de que os seus filhos estarão com você e não serão levados para outro estado ou outro país, para que deles se faça, contra eles se cometam os mais absurdos, né? A secretária falou de um filme que traz realidades tristes e que tem circulado. Acho que quem tiver interesse em conhecer melhor essa realidade, tem um filme chamado Anjos do Sol, que é um pouco mais antigo, mas que mostra a realidade brasileira, a forma como, no Brasil, nós tratamos nossas meninas, as nossas meninas, crianças e adolescentes, e como é hediondo o tráfico de crianças para fins de exploração sexual, mas o fato de que a gente tem hoje o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, e a gente não tem as ferramentas
mais adequadas, as melhores ferramentas que é possível a tecnologia oferecer hoje para enfrentar isso, mostra como a gente tem um caminho a percorrer. E a identidade, ela vai, esse projeto da identidade vai chegar para preencher esse gap, essa falha, essa lacuna que existe com relação à nossa capacidade de identificação, garantir a identidade e, por meio disso, garantir os direitos. E vale lembrar que a gente é um projeto muito arrojado. Nos Estados Unidos, um número que se tornou uma referência e que é usado como o dado central para a garantia de direitos é o número de Seguridade Social lá. E vale colocar que é um número que ele não tem aquela soma de verificação. O nosso CPF tem. Nosso CPF que a gente adotou é um número mais seguro que o documento de Seguridade Social dos Estados Unidos e que aqui vai exercer uma função semelhante. Vai ser o número-chave por meio de qual o Estado vai poder se relacionar com o cidadão em todas as suas frentes. Então, não só a gente está falando de um procedimento de reforçar a garantia e melhorar a fruição dos direitos, como também a gente está falando de um projeto que, em si, já carrega uma segurança, que é um nível de segurança, um padrão de segurança, que é absolutamente fundamental para que a gente possa, de fato, ter e conviver com uma estrutura tão grande e tão bem articulada como essa que se desenha agora, né? E a gente está nesse processo de conclusão do desenho de um sistema envolvendo aí as várias entidades, vários órgãos do governo federal e para a relação com os estados. E eu fico muito feliz quando, conversando com o Rogério, com o Eduardo, com o Lacerda, eu não consigo falar, não dá, ninguém sabe quem é, né? Que a gente já tem mais de 20 estados que hoje já emitem a nova carteira de identidade dentro do CPF, mais de 20 estados. Então, não é uma realidade distante, não é um futuro removido que a gente está falando. A gente está falando do presente concreto. A gente tem alguns poucos estados ainda a ajudar, a apoiar, para que possam também ter a estrutura e as ferramentas adequadas para que possam estar plenamente dentro dessa realidade. E vamos lembrar, a partir de 2024, não se poderá mais emitir RGs que não sejam no modelo da SIM, 2024. A gente está falando do hoje, do agora. Então, o que para nós, em 2007, era um futuro, quando se discutia a criação da DNV, né, como documento para comprovar a identificação, né, então se deu uma força legal adicional para a DNV, para ajudar, para começar essa facilitação de identificação das crianças e garantia que sempre tivesse acesso aos direitos no Brasil. Para hoje, a gente está falando de concluir um passo que vai revolucionar a forma como o Estado relaciona com os cidadãos. Então, é um privilégio, eu me sinto um privilegiado e honrado de poder fazer parte desse projeto nesse momento, de estar à frente da CEFIC. Bom, essa parte nem tanto, porque dá um trabalho danado, mas de estar numa posição em que a gente pode se empenhar para garantir essa entrega, para que o Brasil tenha e passe a conviver imediatamente numa nova realidade em termos de segurança, de identidade, acesso a direitos e combate ao crime. Então, mais uma vez, Célio, eu queria dar os parabéns, agradecer o convite, a oportunidade de poder ter o diálogo, de poder ter o debate, de poder ouvir, de poder explicar e reforçar a nossa disponibilidade para, sempre que for necessário, estarmos junto com você nessa sua militância. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Eu vou aproveitar também esse momento para falar de dois membros da CEFIC atuais, que é a Receita Federal e o Ministério da Justiça. E aqui
como o secretário falou, a Receita Federal tem um papel fundamental nisso e tem sido, pela minha observação, um parceiro importantíssimo e de muito trabalho, né? Ao levar o CPF para o nosso número único nacional. Com certeza, esse projeto ajuda muito o trabalho da Receita Federal também quando biometriza o banco de dados biográfico deles, né? Ou seja, a gente tem uma ajuda mútua aí impressionante. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com o ministro Haddad, e uma das coisas que eu falei para ele era o quanto o esforço da Receita Federal tem sido importante para esse processo, o engajamento deles nisso, e isso é muito bom, é motivo de aplausos. E, com relação ao Ministério da Justiça, eu vendo aqui alguns amigos da Polícia Federal, eu queria, mais uma vez, ratificar o meu desejo que o INI, o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, se engajasse como membro realmente da CEFIC, para que a gente pudesse ter um Ministério da Justiça focado na importância da identificação. Ou seja, tem um órgão que é o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, e, com certeza, esse é o órgão que tem que estar mais atuante, mais junto da gente, fazendo isso. O Ministério da Justiça, assim, na minha opinião, com tantos afazeres e quantos problemas, tem que focar justamente, através do seu órgão especializado, nessa identificação, que, eu repito, tem que ser inclusiva, tem que ser para todos, não tem que ter distinção, tem que chegar a todo mundo em qualquer gênero, em qualquer situação. Então, é muito importante esse trabalho, tanto da Receita Federal, pelo Ministério da Fazenda, quanto o da Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, e tenho convicção de que o INI é aquele que mais pode colaborar com esse projeto. Com isso, passo a palavra ao nosso secretário de Governo Digital, do Ministério da Gestão e Inovação, Rogério Mascarenhas. Obrigado, Célio. Boa tarde a todos e a todas, né, presencialmente e virtualmente conosco. E, Célio, eu acho que assim, começo falando um pouquinho, né, do seu papel, né, aqui. Né, eu quero destacar, né, houve, né, da parte do Pedro, dos demais da mesa, mas o seu papel de articulação dentro desse processo, ele tem sido decisivo nessa articulação junto a esses vários atores, entre várias instâncias de poder, né, porque esse é um projeto que, embora seja um projeto do Executivo, ele envolve o Judiciário, ele envolve o Parlamento, né, e eu acho que é fundamental esse trabalho. No que agradeço, além do convite, né, eu acho que todo o seu empenho dentro desse processo. Né, eu não tenho dúvida da importância dele para a gente chegar a endereçar uma pauta que, desde os idos de 80, o Brasil busca isso. E eu, de fato, entendo que a gente está na reta final desse processo. Na verdade, eu acho que a gente está na reta inicial desse projeto. Né, agradecer também e parabenizar o Pedro, né, que tem um papel na articulação, porque o projeto, senhores, como já falei aqui, que envolve as 3 instâncias de poder, mas ele é um projeto que, mesmo no Executivo, ele tem um nível de articulação e de coordenação, e nesse papel que a Casa Civil desempenha, que é fundamental para chegarmos onde estamos chegando. Falamos da Receita Federal, fundamental, não somente pela guarda do CPF, mas por também estabelecer um novo processo de obtenção desse CPF e, consequentemente, de obtenção da SIM. Né? Há uma mudança, um robustecer desse processo que é fundamental para que a gente, de fato, possa garantir, né, ou possa falar com garantia de que, de fato, este é um documento seguro. Eu vejo, né, a questão da própria Ministério da Justiça, né, que faz essa articulação junto aos estados, com as secretarias
de Estado de Segurança, com secretarias de administração. Há todo um processo de discussão que envolve financiamento, que envolve, né, a destinação de recursos para que esse projeto avance. Ainda temos muitas dificuldades, sem dúvida, mas esse papel, né, Pedro, que toca com maestria, a gente está tentando, a cada dificuldade, avançar, e estamos avançando. Meu querido Maurício, né, eu queria, né, falar como um todo, né, a champanhe, né, que estão querendo... o ITI, eu acho que ele reúne, né, todas as condições, eu acho que já faladas aqui, para integrar esse processo. Na verdade, ele já integra esse processo. Uma das características desse projeto, inclusive, que eu acho interessante a gente explicitar, né, num ambiente como esse, que é de divulgação, que é para a gente estar discutindo e debatendo, é que todo esse processo da SIM, ele tem vários legos que, na verdade, ninguém tem a peça inteira. Quando a gente fala da nossa base da SIM, ela está, inclusive, numa empresa pública, né, no caso da Dataprev. Quando a gente fala da base do GovBR, que vai se integrar assim, porque, na verdade, a pessoa se habilita a ter o selo ouro, que permite a ela fazer o reconhecimento facial, que permite a ela fazer a assinatura avançada, e todo esse processo está com o ITI. Então, o ITI, além da sua experiência nessa articulação, nesse trabalho de monitoramento, da emissão do documento, de todo esse trabalho que é fundamental para a segurança desse processo, ele também é um guardião e dono de um lego, né, de um pedaço importante desse processo. A carteira também traz uma qualidade nova, né? Ela tem um QR Code, que a gente até utiliza ele como o grande habilitador, né? Eu gosto muito de falar que a gente está falando de um grande token que a gente está entregando para o cidadão brasileiro, na medida ele é um trabalho, um documento habilitador, que permite, quando chegando numa repartição, vamos dizer que seja a Previdência, a Saúde, uma vez que a pessoa tem a sua identificação ali feita, aquele órgão que tem aquela competência para estar fazendo o acesso, por exemplo, um prontuário médico, ela habilitou e vai ter lá no sistema transacional habilitado a sua condição de ter o prontuário da pessoa. Ou uma informação previdenciária, ou uma informação, né, de uma política pública qualquer. Então, cada um desses órgãos, né, também detém um pedaço desse lego. Ninguém tem o controle desse processo e isso não é o acaso, né? Eu acho que isso é uma questão de garantia, é uma questão de que cada um tenha, de fato, uma participação forte nele. Então, eu acho que um projeto dessa magnitude, né, Pedro, a condução disso, a articulação disso não é uma tarefa simples. Por isso que eu cobro, mas reconheço. Da outra parte, né, assim, falamos aqui, né, o Lacerda e eu, né, acho que temos aí, ao longo desse projeto, né, desenvolvemos aí uma relação, né, a sua esposa não fique com ciúme, porque as minhas interações na madrugada são, né, porque a gente não para nesse projeto. E se eu conheço uma pessoa na vida agora que eu posso chamar de senhor resiliência, essa pessoa é o Lacerda. E muito do conhecimento, muito da articulação, muito de tentar fazer com que a gente saia do outro lado. E eu acho que é muito dessa sinergia que está fazendo esse projeto, de fato, avançar. Né? Como eu falei, das várias pautas, a gente tem vários atores envolvidos, são assuntos assim, importantes no quesito de segurança, importantes quando a gente está discutindo a questão de fraude, a questão de melhorar, inclusive, o ambiente de negócios do nosso país. Uma renomada empresa de mercado que trabalha nesse segmento, né, encomendou, nos idos aí de 21, uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, que o custo dessa precariedade que a gente tem do nosso processo de identificação, ele é em torno de 1% do PIB. Então, nós não estamos falando de uma coisa que é desprezível, muito pelo contrário. Então, quando a gente endereça uma questão como essa, de fato, a gente está falando de uma mudança no nosso país muito significativa. Né? A gente, num país onde a gente tem uma escassez, sabe da dificuldade que a gente tem de investimento, realmente a gente conseguir endereçar uma pauta dessa e com metas arrojadas,
como eu disse aqui como já falei isso com o Lacerda algumas vezes, né? Lacerda, chegamos a 2 milhões, então fica feliz, porque ano que vem nós vamos botar 50 nessa. E essa é a ideia, né? A meta do governo Lula é uma meta que, de fato, a gente consiga fazer essa transição de documentos, né, para que a gente habilite o cidadão a ter um melhor direito ou uma melhor qualidade do seu direito. É uma meta bem arrojada, mas é uma meta que a gente vai procurar perseguir, né? A gente tem discutido muito orçamento, estratégia, para que, de fato, a gente mude esse paradigma e, de fato, entregue para o cidadão um instrumento de cidadania para ele. A ideia é que a gente tenha essa transição, né, de documentos, como eu falei, e que possa, inclusive, integrar algumas plataformas, como a plataforma social, que está muito ligada, né, a esse processo, que a gente entende que o Estado tem que mudar a sua relação também com o cidadão. Além do cidadão, quando for numa repartição qualquer de saúde, previdência, né, assistencial, ele poder ser identificado, a gente precisa fazer uma inversão desse ônus do cidadão provar que ele tem um direito, porque o Estado já sabe que ele tem esse direito. Só que quando a gente trabalha com 27 números diferentes para você identificar que aquele cidadão é aquele que faz de fato jus àquela política social, a gente entra numa complexidade que os senhores imaginam não é nada trivial da gente endereçar. Então, qual é a grande ideia? É que a gente tenha, de fato, um Estado proativo. É que a gente saiba, né, se houve um nascimento com vida, eu já posso sensibilizar, né, a base, e aí vou pegar um casuísmo para complementar um pouquinho da resposta do Lacerda. Eu vou fazer uma dupla checagem. Eu vou pegar o dado da pessoa, do nascido com vida, checar com o dado cartorial para ver o certidão de nascimento. Então, você começa a ter matches, você começa a cruzar informações em tempo real para que, de fato, a gente garanta que questões como subtração de menores, falsificação de alguns documentos já no nascituro não seja feito. Quando a gente avança, a pessoa, se teve um bebê e você tem a identificação do pai, você já sabe que o pai vai sair de licença, provavelmente tem essa licença. Então, você pode sensibilizar as bases de trabalho, avisando, você já pode sensibilizar as bases de previdência, porque a pessoa vai fazer jus a um salário maternidade. Você pode ser proativo. Você não precisa esperar a pessoa chegar lá. Quando você espera, parece uma economia, mas não é. Porque a gente tem uma oneração daquela pessoa, do custo que aquela pessoa tem para se deslocar, o custo de trabalho que ela perde. O Estado tem que investir num robustecer o atendimento. Então, há uma proposta por trás desse projeto de inversão desse ônus. E isso é uma questão fundamental que você não faz sem identificação. Então, quando nós estamos discutindo esse projeto, né, nós estamos, de fato, discutindo uma mudança completa do paradigma, né, de relação Estado-cidadão. E a gente entende que isso é fundamental quando a gente fala de mercado, né, de melhoria do ambiente de negócios, porque você também, por óbvio, estende isso à relação da pessoa com a vida comercial, a vida civil dela em geral. Então, é um projeto, né, gente, que eu fico muito feliz, né, brinco com Lacerda mesmo, essa brincadeira do barquinho, né? Assim, olha, fica feliz que a gente acabou de botar o barquinho na água. Agora a gente tem que atravessar esse oceano. Eu ainda falo mais para ele, mas pode deixar que, no mínimo, a gente vai ter um motorzinho, né, de popa. Mas é um pouco disso, é um pouco do que a gente precisa, de fato, robustecer, mostrar, são as estruturas, a própria vinda da questão do ITI é para robustecer a estrutura, outros órgãos que a gente está envolvendo dentro desse processo, para que, de fato, a gente possa robustecer e garantir que o projeto não comece, como a gente entende, que estamos, né, já aí avançando com 2 milhões de carteiras, né, e aqui quero aproveitar e parabenizar também a secretária, né, que estava aqui conosco, Marcela, porque o GDF também começa a botar em produção, né, já o anúncio hoje, inclusive, eu acordei com o anúncio naquele em ponto, né, falando já da entrada,
a gente tem aí uma tarefa, né, de fato, avançar nessa pauta, acelerar essa pauta, que eu acho que é fundamental que os estados estejam engajados dentro desse processo. E já estão. Eu acho que a gente vem vivendo principalmente algumas crises de segurança, né? Boa parte do financiamento é o mesmo, né, do Fundo de Segurança, Fundo Nacional de Segurança. A gente está buscando, inclusive, alternativas, porque em alguns estados, principalmente, a gente está vivendo uma crise de segurança e é difícil, às vezes, né, por vezes, embora os recursos não sejam tão vultuosos assim, a destinação do recurso ou a vinculação daquele recurso a essa troca do documento, que é fundamental. Embora a gente entenda que a identificação ela é fundamental numa política de segurança, né? Você, de fato, vai ter, com esse projeto, né, eu também utilizo muito essa analogia, né, embora seja um neologismo de área, né, da área de dados, que a gente está criando um golden record, né, um registro de ouro do cidadão brasileiro. Então, qualquer órgão de identificação, qualquer órgão que tem uma política pública, ele vai ter lá sua tela lá com a sua informação básica de que este cara é este que está aqui. E nós garantiremos, né, que essa pessoa está perfeitamente identificada. Então, para o efeito de uma política pública, isso é fundamental, né? Eu tenho alguns casos que a gente verifica, inclusive, pessoas precisam estar comprovadas e mesmo presencialmente, a pessoa, por questões de homônimos, né, a pessoa tem que ter outros elementos que comprovem que ela é a pessoa, né? Então, a gente imagina o quanto que isso tem de transtorno, de custo, né, da dificuldade que isso traz. Então, a nossa ideia, de fato, esse projeto já começa com essa base, que é uma base que é a base de referência de identificação nacional. Todo cidadão brasileiro tem um conjunto mínimo, básico de informações, um processo único de ingresso dentro desse sistema, né, que a gente falou aqui do CPF, validado, checado, que envolve, inclusive, uma validação biométrica, junto com a validação biográfica, para que a gente garanta esses direitos. Então, senhores, a gente está discutindo, de fato, um robustecimento da nossa democracia, da nossa cidadania. É disso que se trata esse projeto. E nisso, né, Célio, eu só tenho agradecimentos mais uma vez a toda essa oportunidade que você vem reiteradas vezes criando, da gente falar desse projeto, da gente promover esse projeto, e quanto mais a gente reverberar isso, quanto mais a gente passar e transmitir isso, né, e para que todos saibam, de fato, o que está por vir. Ao meu ver, uma ruptura num paradigma que a gente vive há mais de 40 anos. Então, muito obrigado mais uma vez, também aos meus colegas de mesa, os presentes, as pessoas que virtualmente estão nos acompanhando, e vamos em frente, vamos tirar a nova sim, né, e vamos ajudar a mudar essa realidade, gente. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Eu recebi aqui 4 ou 5 mensagens falando o seguinte: e o ITI? Porque acho que estavam esperando um anúncio mais forte, sabe? Calma, pessoal, calma. E aí eu, assim, eu não vou falar nada. Então, Não, estraga a surpresa. A gente já deu um spoiler aqui, né? A gente tem em breve aí a publicação, né? Novos atores a gente deve ter dentro desse processo. A gente já falou aqui, já passou um pouquinho do spoiler, né? Mas, como eu te disse, a gente passa a ter uma participação aí dentro desse processo efetivo aí do ITI, para que a gente, de fato, tenha não somente o que hoje já está, né, que é essa questão da assinatura que a gente já trabalha, mas também trabalhando todo esse processo de acompanhamento de emissão, todo esse processo que trata de um regramento, né, de um acompanhamento da emissão dos documentos, ou seja, o ITI passa a ter um grande braço operacional desse processo e fundamental, né, para que a gente, de fato, robusteça e dê a esse projeto a relevância que ele precisa. obrigado, Rogério. Brincadeiras à parte, o ITI, com certeza, vai ajudar muito esse projeto. É uma estrutura que realmente a gente precisa. E vamos trabalhar bastante para ajudar muito no que pudermos ao ITI para fazer esse papel tão importante no sistema, na estrutura da identidade. E, com certeza,
vamos trabalhar mais ainda para que as pessoas que estejam à frente do ITI sejam pessoas técnicas qualificadas e que participam ativamente desse projeto. A gente tem, nesse grupo, já as pessoas necessárias para tocar um ITI técnico e capaz. E eu digo isso porque o ITI vai passar a ter uma posição fundamental de integração com as unidades da federação. E que eu posso falar com muita tranquilidade, porque trabalho com os órgãos oficiais de identificação há muitos anos, e já vão aí 30 anos, que não é simples. Eles têm muitas necessidades, muitas dificuldades. A Andresa está aqui e não vai me deixar mentir. E, com certeza, ter uma pessoa à frente do ITI que converse, que saiba lidar com os órgãos de identificação é fundamental. A gente não pode correr o risco de não ter pessoas no ITI, à frente do ITI, que conheçam profundamente tanto do seu original, que é a ICP Brasil, quanto da identificação. Então, nós vamos trabalhar muito, vamos pedir muito, vamos insistir muito para que o ITI tenha à sua frente pessoas técnicas e qualificadas em ambos os assuntos. Com isso, vamos chegando ao fim. Alguém mais gostaria de uma última palavra? Secretário Lacerda, Maurício. Agradecendo aqui aos amigos convidados que nos deram a honra de estar presentes. Agradecer a todos aqueles que nos assistem nesse momento e que vão nos assistir. A gente sabe que evento online replica bastante depois o vídeo, e eu peço a todos que repliquem e que mostrem que o Brasil está dando um passo muito importante para a nova identificação no Brasil e, principalmente, não estamos falando aqui do documento, estamos falando de um sistema de identificação, de uma estrutura de identificação, onde a gente vai acabar com muitos problemas, fraudes, laranjas, mas, principalmente, a gente vai cuidar de vida. E uma das vidas principais que a gente vai cuidar são de crianças, são de recém-nascidos, que hoje são subtraídos de famílias. Isso é o mais importante. Nós vamos cuidar de cidadania, nós vamos cuidar de gente, dos nossos brasileiros, de forma inclusiva, estando eles aonde estiverem. Vamos fazer com que a nossa SIM seja o nosso maior instrumento de cidadania. Muito obrigado a todos.